Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Bem, não é à toa que o nosso Rosh está falando de não sermos apenas religiosos. Porque nessa noite nós vamos meditar a respeito de alguém que era um profeta. Era porque nós estamos mais vivos, né? Era um profeta e mesmo assim, o seu momento de dizer, houve um momento que ele disse não. E nós vamos entender e vamos começar a analisar o que eu faria no lugar dele, o que você faria no lugar dele. Ele deveria ter dito não mesmo para o Senhor? Vamos abrir lá no profeta Jonas, capítulo 2. Depois nós voltaremos para o capítulo 1, mas nesse momento leremos o 2. E diz assim, capítulo 2. Opa, peraí que está aberto aqui no lugar. Tem problemas. Agora sim. Vamos lá. Adonai preparou um grande peixe para engolir Iona, hebraico Iona, Jonas. E Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Do ventre do peixe, Jonas orou a Adonai seu Deus. E ele disse: da minha aflição clamei a Adonai, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, ou do inferno, eu gritei, e tu ouviste a minha voz, pois tu me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e o dilúvio envolveu-me, dilúvio no sentido de muitas águas. Todas as ondas bravias passaram sobre mim, e eu pensei, fui banido de tua vista. No entanto, olhei mais uma vez para teu santo templo. Isso ele estava dentro da barriga do grande peixe. As águas cercaram-me, ameaçaram minha vida. As profundezas se aproximaram de mim. Algas marinhas enroscaram-se na minha cabeça. Eu desci as profundezas das montanhas até a terra, cujas trancas me poderiam ter encerrado para sempre, de ter morrido. Mas tu me trouxeste vivo do abismo, Adonai meu Deus. Enquanto minha vida se esvaía, eu me lembrei de Adonai, e minha oração chegou até a ti, em teu santo templo. Quem adora ídolos vãos desiste de sua fonte de misericórdia, mas eu expressei a minha gratidão com alta voz. Sacrificarei a ti, pagarei meus votos, a salvação vem de Adonai. Então Adonai ordenou o peixe e ele vomitou Jonas na terra seca. Até aí. Uma coisa muito importante é a gente lembrar quem construiu a cidade de Nínive. O Eterno com certeza não faz nada à toa, nem de qualquer forma. Vamos lá em Gênesis, capítulo 10.
do 6 ao 11, para a gente entender por que Deus mandou ele para Nínive. Lá no versículo 6 diz assim: e os filhos de Cã é filho de Noé, né? São Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi, Neto, Seba, Abilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Todos sabem que Nimrod foi que liderou a rebelião na Torre de Babel. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Agora prestem atenção. Desta mesma terra saiu a ele a Síria e edificou a Nínive. Então, quem construiu essa cidade foi Nimrod. Aí para pensar comigo. Isso sou eu pensando, tá? Para pensar. Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive. Jonas sabia que Nínive tinha sido construído por Nimrod. Qual foi o primeiro pensamento que deve ter vindo na cabeça de Jonas, que talvez tenha vindo na minha e na sua? O que está esperando por mim lá nessa cidade? Por quê? Você já premedita, se baseando que quem construiu foi aquele que liderou uma grande rebelião lá em Babel, que queria construir, que tentou, né, construir aquela torre. E eu li algo a respeito, não sei se todos sabem, que eu vou ler agora, que diz assim, isso é uma leitura judaica. Esse bisneto de Noé, que é Nimrod, ele deu ordem à construção da Torre de Babel, incitando uma rebelião contra Deus. A construção da torre era uma manifestação de vingança. Em que sentido? Caso Deus quisesse inundar a terra novamente, e a torre não seria atingida pela água de tão alta. Muita soberba pensar isso, né? Mas esse foi o pensamento dele. E dessa forma vingaria os seus antepassados. Gente, era neto de Noé. Olha o sentimento dentro do neto de Noé, que deve ter ouvido a respeito de tudo que Noé falou durante a construção. Neto de Noé liderou essa rebelião. E o povo daquele lugar seguiu seus conselhos, achando ser uma escravidão se submeter a Deus, de modo que empreenderam construir a torre. É uma citação do livro das Antiguidades Judaicas. E, curiosamente, o nome Nimrod deriva da palavra em hebraico Maraat, que significa ele se rebelou. Aí voltamos lá para o pensamento de Jonas. Eu não quero ter um lugar desse. Você pensaria isso? Eu pensaria isso. Eu não quero ter um lugar desse. Imagina quando eu chegar lá, quem que vai estar me guardando? Mas ele era profeta. Jonas era um profeta. E ele fugiu. Ele fugiu, ele não foi fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Por quê? Provavelmente ele teve medo. Quem é que não sente medo aqui? Quem é que às vezes, diante da situação, diante do gigante que se apresenta diante de nós, não sente medo? Todos nós. Mas aí a gente fala, Jonas foi desobediente.
tinha nada a ver que Deus tinha mandado ele. Aí vamos ler agora lá no capítulo 1, só para a gente relembrar. A palavra de Adonai veio a Jonas, filho de Amitai. Prepare-se e vá à grande cidade de Nínive. Deus já falou, se prepara. Se prepara. E anuncie a ela que a sua impiedade chamou a minha atenção. Já dá por aí, Deus falando isso, já dava para ele imaginar. É igualzinho. É igualzinho lá em Babel, vai ser no mesmo nível. Você não ia pensar isso? Porque a impiedade chamou a minha atenção. Imagina Deus falar isso para você. Você não ia ter um pouquinho de medo? O que eu vou encontrar quando chegar naquele lugar? Mesmo Deus tendo te mandado, se prepara. Somos humanos. E às vezes o medo bate. No entanto, Jonas, a fim de sair da presença de Adonai, preparou-se para fugir para Tarsis. E ele desceu a Iafo, encontrou um navio de partida para Tarsis, pagou a passagem, entrou a bordo, desejando viajar com eles e fugir da presença de Adonai. Ele fugiu. Ele fugiu. Mesmo Deus tendo mandado, ele fugiu. Provavelmente por medo. Ele, naquele momento, ele não foi capaz de encarar o medo. Continuando. Contudo, Adonai enviou ao mar um vento violento, criando uma condição tempestuosa que ameaçava fazer o navio em pedaços. Os marinheiros estavam com medo e cada um clamava ao seu Deus. Aqui, cada um tinha um Deus diferente, os marinheiros. E eles jogaram a carga do navio ao mar para facilitar o seu controle. Enquanto isso, Jonas desceu ao porão, onde ele se deitou e adormeceu com rapidez. O capitão do navio o encontrou e disse: por que você está dormindo? Levante-se, invoque o seu Deus. Ué, eles não estavam cada um buscando o seu Deus? Aí de repente ele foi lá: invoca o teu Deus. Eles conheciam, então eles deviam ter ouvido falar quem era o Deus de Jonas. Presta bem atenção. As pessoas sabem quem é o teu Deus? Em dados momentos, elas procuram os seus deuses. Mas olha aqui, nesse momento aqui no navio, eles foram até Jonas e pediram: se levanta e clama ao teu Deus. Isso indica que o nosso Deus não está resolvendo, isso o teu Deus resolve. Continuando. Talvez ele se lembre de nós para não morrermos. Então eles disseram entre si: venham, vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado por esta calamidade. Eles lançaram sortes e Jonas foi o escolhido. E eles lhes disseram: diga-nos agora, por que essa calamidade nos sobreveio? O que você faz? De onde você vem? Qual é o seu país e o seu povo? Peraí. Primeiro eles pediram para Jonas clamar ao Deus dele. Agora eles estão perguntando: o que você fez? Qual é o seu país? Isso lembra vocês alguma coisa semelhante? Isso não acontece no dia a dia? Quando você está no meio do problema, as pessoas perguntam: quem é o teu Deus? Não perguntam? Esse Deus aí que você serve não pode mudar essa situação? Fizeram assim com ele. Primeiro pediram para ele clamar ao Deus dele.
Aí agora eles estão perguntando: o que você fez? Continuando. E ele lhe respondeu: sou hebreu e temo a Adonai, o Deus do céu, que criou o mar e a terra seca. Nesse momento, os homens ficaram muito temerosos e lhes disseram: o que foi que você fez? Novamente. Pois os homens sabiam que ele tentava fugir da presença de Adonai, pois ele lhes dissera isso. Então Jonas mesmo perguntou. E eles te perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Pois o mar estava cada vez mais bravio. Aí eles responderam. Uma coisa aqui que eu fiquei pensando: por que o raciocínio foi só esse? Não poderia ser outro raciocínio? Sei lá, Jonas, pede perdão aí, o teu Deus, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Mas eles perguntaram: o que a gente pode fazer com você para que o mar se acalme? Aí Jonas respondeu: peguem-me e me lancem ao mar. Então o mar se acalmará, pois sei que esta tempestade terrível lhe sobreveio por minha culpa. Gente, ele não sabia o que ia acontecer depois dali. Concorda comigo? Ele não sabia. Mas ele falou, a atitude dele foi: me lancem ao mar. Tipo, se morrer, morri. Eu sou o culpado. Ele não sabia o que ia acontecer. Não sabia. Mesmo assim, os homens remaram com mais força, tentando alcançar a costa. No entanto, eles não conseguiram. Eles não queriam jogar ele no mar, pois o mar continuava violento. Por fim, eles clamaram a Adonai: por favor, Adonai, por favor, não nos permitas perecer por causar a morte deste homem, e não nos culpes pelo derramamento de sangue inocente, pois tu, Adonai, fizeste o que achaste justo. Concordam comigo que ali já começou os planos do Eterno? Com aqueles marinheiros, com aquelas pessoas que já estavam aí no navio? Por quê? Lá no início fala, cada um foi clamar o seu, e agora o que estava acontecendo? Eles estavam clamando a quem? A Adonai. Mesmo pelo fato de Jonas ter fugido, estava ali com medo, não querendo fazer o que Deus mandou. Olha aí já o que estava acontecendo dentro do navio. Eles clamaram ao Deus Criador, o Deus de Jonas. Continuando. Então, eles pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E a fúria do mar cessou. Olha o cumprimento do que Jonas falou. E isso também levou os marinheiros a crerem em Deus. Concordam comigo? Ele falou: assim que vocês me lançarem, esse mar, essa fúria vai passar. E isso aconteceu. Baruch Hashem. Continuando. E tomados por um grande temor de Adonai, o que eles fizeram? Ofereceram um sacrifício a Adonai e fizeram votos. Quem será que ensinou isso para eles? Se eles adoravam outros deuses? Vai ficar perguntando lá. Agora eu quero que vocês vão lá em Mateus, capítulo 12, do 38 ao 41, que diz assim. Aqui é Yeshua. Diz assim: nesse momento, alguns mestres da Torá disseram: Rabi, queremos ver
um sinal miraculoso feito por você, pedindo a Yeshua. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal? Não. Nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Olha a resposta de Yeshua. Porque, da mesma forma que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe marinho, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra. Não foi à toa que Jonas ficou 3 dias lá. Ele podia ter ficado 1, ele podia ter ficado 4, ele podia ter ficado 5, mas já tinha um propósito, primeiro, para resguardar a vida dele. Não é baleia, né? Porque baleia não é peixe. Todos sabem disso, né? O peixe que é não importa, mas Deus manteve a vida dele ali, porque aquilo ali teria um significado lá na frente, a ponto de Yeshua citá-lo aqui. Jonas já tinha morrido há muitos séculos antes, e ele citou, da mesma forma que Jonas passou 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem se manteve esse mesmo período no seio da terra. Continuando. Então, 3 dias no ventre do peixe, 3 dias também ele levou para percorrer toda a cidade de Nínive. Isso fala lá no capítulo 4. Ou 3, no 3, perdão. No 3, fala que ele precisou levar 3 dias para percorrer de tão grande que era a cidade de Nínive. E 3 dias Yeshua ficou no seio da terra. Então, foi o propósito do Eterno que ele passasse 3 dias. Agora, um outro momento que me chama a atenção. Antes de Jonas ser vomitado pelo grande peixe, você parou para prestar atenção qual foi a atitude dele na oração dele? Antes dele finalizar a oração dele, ele disse assim: quem adora ídolos vãos desiste de sua fonte de misericórdia, mas eu expressei a minha gratidão. Repete comigo: eu expressei a minha gratidão. Ele estava lá dentro do peixe, não sabia se ia sobreviver, não sabia. E ele disse: eu expressei a minha gratidão, e em alta voz sacrificarei a ti, pagarei os meus votos, a salvação vem de Adonai. Aí ele teve esperança que o Senhor poderia salvá-lo, né? Senão ele não teria dito isso. Então Adonai ordenou o peixe e ele vomitou Jonas na terra seca. Outra coisa, ele podia ter sido vomitado e ter parado no mar de novo. Não, Deus mandou ele para a terra seca. E depois dali, gente, eu tenho certeza que Jonas não foi mais o mesmo. Tem situações que a gente vai passar que a gente vai mudar de uma tal forma que a gente não pode mais ser o mesmo. De ter experiências, experimentar essas coisas, não precisa ser sobrenatural, irmãos. Não fique esperando o anjo aparecer para você. Você e eu temos vivido experiências que tem que mudar a nossa vida. Tem que mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar. Nós não podemos permanecer da mesma forma. Para Jonas, precisou ser um grande peixe. Mas ele sabia? Ele podia ter morrido. Me lancem no mar, que a fúria vai passar. Mas a misericórdia de Deus foi lá
misericórdia e o propósito. Deus tem propósitos e Ele faz da maneira como Ele quer. A gente não pode discutir, Senhor, mas por que assim? Ele sabe por quê. Ele sabe por quê e Ele vai me capacitar e te capacitar a atravessar esse mar, como nós estudamos na porção passada. Ele vai te capacitar, mesmo que você tenha medo, mesmo que eu tenha medo, e nós temos muitas das vezes, porque as situações às vezes nos faz ter medo. Medo do que vai acontecer, medo do que não vai acontecer. Mas a gente precisa fazer o quê? Que Jonas fez? Expressar a nossa gratidão. Ele estava lá, dentro do grande peixe. Sei lá como que ele estava lá, gente. Isso humanamente é possível? Você permanecer 3 dias, um dia não é possível, tirar 3 dentro de um grande peixe? Mas Deus opera o impossível. Seja o que for. Meus irmãos, é difícil. Normalmente a gente anda pelo que os nossos olhos veem. Pelo que a gente vê que isso aqui é palpável, isso aqui existe, isso aqui existe. E ficar dentro de um peixe. E se Deus quiser que eu e você, não literalmente, né, que eu vou falar agora, se Deus quiser que eu e você fiquemos dentro de um grande peixe, dentro de uma grande situação, dentro de um grande redemoinho, se Ele quiser, Ele vai tirar, Ele mesmo que vai tirar, é Ele que vai arrancar, mas eu e você precisamos ser gratos para que Ele nos arranque de lá. Precisamos ser gratos, meus amados. Obrigada, Deus. Obrigada pelo benefício. Obrigada, Senhor, por aquilo que ainda não aconteceu, mas obrigada. O Senhor não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu. Ele é o dono da minha vida e da sua vida. Ele sabe. E depois Jonas foi lá e pregou para aquele povo. Aí depois ele falou, ficou chateado, que Deus se arrepende do mal. Que bom que Deus se arrepende do mal, meus irmãos. Imagina se Deus não se arrependesse do mal, se Ele decretasse o mal para a tua vida e para a minha, e não se arrependesse, aquilo se cumprisse. Você não ia achar bom Deus se arrepender daquele mal que Ele disse que faria? Muitas das vezes Deus diz, eu vou permitir tal coisa e tal coisa. E a gente não sabe se Ele vai se arrepender daquele mal ou não. Mas o que Ele quer nos ensinar, o que eu e você faríamos no lugar de Jonas, e nos advertir, sejam gratos, exerçam a gratidão e paguem os seus votos. Ele exerceu a gratidão e falou, sacrificarei a ti e pagarei os meus votos. Então, se fizermos votos, não tarde em pagá-lo. Já nos ensina na Eclesiastes. É melhor não fazer, para não fazer votos de tolo. Mas se eu e você fizermos votos, temos que pagá-los. Amém? Então essa é a porção desse início de Shabbat. Shabbat Shalom para todos.
Adonai Palavreika, e a Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Deixemos Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom.